This call is now being recorded. Muito bem, boa tarde. Estamos começando nossa aula de Educação Física, primeira do ano aqui para a turma do 7º ano. Bem-vindos. Eu acho que alguns de vocês já me conhecem, né? Deixa eu ver quem está aqui. Ana Cláudia, Manuela, Letícia, Mel. Tem mais gente que deveria ter entrado já, né? Mas aí é com eles. Bom, tudo bem? Eu gostaria muito de termos essa aula já no híbrido, no presencial, mas não é, infelizmente não é a realidade, né? Então nós temos que nos adaptar com o que a gente tem. Ok? Então, a partir dessa semana, se bem que existe uma possibilidade de retorno híbrido para a semana que vem, né? O decreto vai até dia 8, segunda-feira. Eu, particularmente, acho que a gente continua online por mais algum tempo. Não que eu goste dessa informação, mas pelo que a gente está vendo por aí, eu acredito que deva continuar no online por mais algum tempo, tá bom? Então, diante disso, né, eu e todos os professores sabem que alguns alunos do colégio tenham dificuldade, não tenham acesso à internet, só que nós não temos conhecimento de nenhum aluno que não tenha celular ou computador. Tá? No dia que vocês tiverem conhecimento de alguém que tenha essa dificuldade, fala com a gente, tá? Que a gente tenta dar uma solução aí, beleza? Vamos lá, então. Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Abre aí o microfone ou a câmera, fala comigo, se tiver alguma coisa para perguntar. E aí? Nós vamos ficar nessa de silêncio de um lado e o professor falando do outro? Então tá bom, eu estou ganhando para fazer isso. Gostaria que participasse um pouco mais da aula, mas aí já é um problema de vocês, tá bom? Bem, então como vocês estão vendo aí no slide que eu deixei para vocês, nós temos dois caminhos para seguir dentro da educação física no 7º ano. Nós temos, deixa eu colocar aqui na tela. Só um pouquinho. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da tela do 7º para vocês verem com mais... Agora sim, né? Esse é o conteúdo que está na aula Paraná, ok? Então, quando você acessa a aula Paraná, e veja bem, você tem que ir lá e acessar essa aula, porque faz parte da construção das notas e presença de vocês, ok? Então, lá diz assim, que as 2 primeiras aulas falam sobre nivelamento, porque é um conteúdo que vocês tiveram no final do ano passado, e depois uma aula que falou sobre protocolo de segurança e tal. Olha, está pequeno para mim, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Quem de vocês foi lá nessa aula online já? Fala para mim. Quem foi que acessou lá e respondeu alguma atividade? Eu já fui. Uhum. Legal. Bom, ali diz o seguinte, que nessas aulas sequenciais, por exemplo, dessa semana, então o que tem lá? Que vão ser trabalhados jogos eletrônicos. Eu fico olhando de lado, porque eu estou com uma tela aqui do lado, para poder acompanhar a aula de vocês, tá? Então, teremos lá jogos eletrônicos, aí vão falar sobre conceito, evolução, realidades e tal. Isso é o que vocês vão ter lá. Eu acho interessante, nós vamos seguir o conteúdo que está lá, mas eu acho também que nós temos que ter um conteúdo mais dentro da nossa realidade de Nova Aliança do Ivaí. Vocês sabem que eu gosto muito da prática da atividade física, que eu gosto dos esportes, que eu gosto do movimento. Então, eu não acho que é o momento de ficar pensando só nas aulas online. Então, a gente vai começar algumas atividades avaliativas, inclusive, para que vocês possam participar, por enquanto, através aqui do Meet. Deixa eu passar aqui. Bom, como assim? Primeiro, deixa eu aumentar aqui. Esse aqui não dá para aumentar. Nós temos uma
eu tenho um desejo, eu tenho uma perspectiva de que a gente volte o mais rápido possível com as aulas presenciais, ou que a gente chama de híbrida. Então, veja assim, gente, que fique claro, tá? Não há a menor intenção de quebrar regra. Ah, não pode aula presencial, mas o Johnny quer fazer aula presencial. Não, nós vamos fazer o que for permitido, com toda a segurança possível, tá? Se alguém acha que eu não levo isso a sério, segunda-feira, na verdade, terça-feira agora, anteontem, a gente enterrou mais uma tia da minha esposa, tá? Ela simplesmente, de 3 dias, ela ficou doente, foi para o hospital e faleceu com Covid. Acabamos de receber a notícia agora, não tem meia hora, de que a irmã dela, que estava internada junta, ela foi liberada do hospital, voltou para casa, graças a Deus, né? Mas, infelizmente, temos um número muito ruim na família, que já são 11 vítimas de Covid, entre parentes de primeiro grau, como primos, tios, ou então primos de segundo, terceiro grau, então já tem um número grande, né? E não são só idosos, não, nós temos... Eu perdi uma prima enfermeira com 39 anos, fazer o quê? É a realidade. Então, não achem vocês aí que eu estou querendo quebrar regras, não, até porque eu sou diabético, eu sou hipertenso, tenho tomado todos os cuidados necessários para que a gente possa estar aqui, a minha família, em segurança, tá bom? Então, dito isso, assim que for possível voltarmos às aulas presenciais e fazer as atividades com segurança, eu pretendo fazer as nossas práticas lá, nossas atividades, desde que as regras de segurança permitam. Bom, com isso, o ano passado a gente esperou, teve a expectativa o ano todo de poder voltar a desenvolver projetos, ideias, né, e a gente, mesmo assim, a gente teve ali uma meia dúzia de alunos que conseguiram treinar e até um ou outro conseguiu participar de uma competição. E tem gente que fala, mas qual que é o valor disso? Para que participar disso? Olha, entre tantas vantagens e desvantagens que o momento tem, que se apresenta, eu vou dizer para vocês, o Moisés conseguiu participar o ano passado de uma competição brasileira, tá? E ele não conseguiu ficar bem colocado em 2 provas, e numa terceira prova, ele ficou com um grupo de revezamento, são 4, né, que correm o revezamento, ele ficou em 3º lugar no Brasil. Ah, que legal, nossa, isso daí leva aonde? Então, o Moisés, ele vai receber nesse ano de 2021 uma bolsa de R$ 1.000 por mês por ter ficado em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. A gente não pede, não convida vocês para virem treinar atletismo por causa de dinheiro. Nunca foi assim, nunca será assim. Mas, olha, não é legal uma Emanuela, de repente, que está lá participando de competição e, de repente, participa de uma competição e fica ali entre os primeiros, né, e ganhar uma bolsa como o Moisés, ou como a Sabrina, que ganhou bolsa até o final do ano de R$ 300 por mês. Você não ia gostar, Manu, de ganhar uns 300 por mês para comprar tudo em chiclete, chocolate? Sim. Que legal, né? Enfim, então, não é para isso, mas às vezes a gente tem algumas vantagens. Então, veja bem, a gente não tem notícia de que voltem amanhã esses treinamentos. Tem umas meninas e os meninos me perguntando no particular, professor, semana que vem tem treino, sábado tem treino. Gente, se dependesse de mim, eu estava treinando desde o ano passado. Mas até por conta desse decreto aí, que a gente está proibido até de pisar na escola, essa semana até dia 8, não tem como dar treino. Eu deixei o Moisés fazer um trabalho lá com alguns alunos e tal, que era uma forma até de ajudar, mas eu, como professor, ir até o colégio dar treino, eu estou desobedecendo ordens do meu patrão, que é a Secretaria de Estado da Educação, tá? Não é de direção, não é de núcleo de educação, isso não tem nada a ver. Eles são meus companheiros de trabalho. O meu patrão é a CED. E a CED, a Secretaria de Estado da Educação, determinou que nós não podemos ir até o colégio. Então, tem que respeitar. Mas, assim que for possível, tá, nós retornamos. Aí tem um outro tema nesses 3 itens aí, que está escrito assim, consciência corporal. Vocês que estão no 7º ano, quando estavam no 6º, lá no comecinho do ano,
porque a gente teve lá o quê? Um mês, não deu um mês de aula, né? Foi um pouquinho de aula. Eu cheguei a pegar de vocês o peso e a altura, não peguei? Peguei de quem está aqui na aula? Sim. Deixa eu até abrir aqui, que eu acho que eu tenho alguma coisa. Aguenta aí. Aham, nós também. Aham. Peraí que eu estou olhando aqui no meu computador para acessar a tabelinha. Eu vou até mostrar se eu conseguir achar fácil aqui. Excel. Eu devia ter deixado aberto, que eu esqueci. Aqui, relação de alunos com avaliação biométrica, blá, blá, blá. Deixa eu parar o compartilhamento dessa tela um pouquinho. E compartilhar essa outra tela aqui. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Uma janela. Aqui. Bom, essa tela é do... que agora é 9º ano. Deixa eu achar vocês aqui. Vocês eram 6º ano em 2020. Aqui, achei. 6º ano em 2020. O que vai mudar? Mudou. Vocês conseguem enxergar aí? Peso, altura, flexibilidade. Eu vou aumentar o tamanho da tela aqui para vocês verem. Essa um pouquinho. Exibir. Zoom. Aí, agora dá para a gente ler. Ó, essa galera que está escrito não, é porque no dia não conseguiu... Não, desculpa, o não é que não tinha identidade. Né? Lembrei. Deixa eu ver quem está aqui. Ana Cláudia. Ó, Ana Cláudia tinha esse peso e essa altura. Tá? A Emanuela tinha esse peso e essa altura. A Isadora tinha esse peso e essa altura. A Letícia tinha esse peso e essa altura. A Letícia já era alta. Quem mais que está aqui? A Mel está aqui também. Né? E aí, esses números... Espera que eu estou voltando a minha tela aqui. Precisam ser comparados, precisam ser analisados pelo professor de educação física para saber se alguma coisa mudou ou não mudou. Eu não vejo vocês, pelo menos não como professor, né? Acho que devo ter visto alguém aí pela rua, tá? Mas eu não vejo vocês há um ano. Será que a Emanuela continua do mesmo tamanho? A gente sabe a resposta, né? É claro que não. Está maior, né? Ouvi dizer que a Manuela está com uns 2,5 metros de altura, é verdade? Não, então tá, vamos deixar brincar, vou parar de encher o saco. Na verdade é assim, o professor de educação física pega esses números e compara com os números do ano seguinte para acompanhar o crescimento de vocês, para acompanhar... Espera aí que eu estou colocando a tela aqui de volta, prontinho. Aí, quando a pessoa tá tudo normal, tá tudo tranquilo, é o que se espera na idade de vocês, inclusive, nós temos, nessa idade que vocês estão agora com 12, né? Alguém está com 12, alguém está com 13, é mais ou menos nessa faixa. Quem está com mais de 12 aí? Ninguém? 12 todo mundo, né? Muito bem. Não, eu tô com 11. Eu não ouvi, Manu. Eu tô com 11. 11? Ah, 7º ano? 7º ano pode ser que tenha várias aí com 11. Quem mais está com 11? Estou pondo mais volume aqui para ouvir vocês. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um formulário que eu vou compartilhar com vocês lá no Classroom. E aí você vai pegar esses números que estão lá, essas informações que estão lá. Eu vou orientar vocês como preencher, certo? Porque você não pode achar que tem um peso, achar que tem uma altura. Você tem que ter certeza, tá bom?
Então, deixa eu mostrar para vocês o que você vai correr atrás aí para fazer essa semana, e eu vou dizer para vocês como que vocês vão fazer isso, tá? Esse formulário aqui, pronto, compartilhar, deixa eu ver se já aparece ali. Isso. Esse formulário que está aí, tá? Tem um povo feio nessa foto. Deixa eu ver se tem alguém feio dessa turma. Não, não tem. Essa foto aí é de 2019. Vocês ainda estavam no 5º ano. Isso aí, essa foto é de um dia. Não sei se vocês viram, ouviram falar, ou até foram lá fazer foto. Foi o dia que foi um fotógrafo profissional no colégio e a gente fez um book com as meninas e os meninos da escola. E ficou lindo demais. Enfim, o que eu preciso que vocês façam? Entre nesse formulário. Tem algumas perguntas que é óbvio, né? Tem algumas perguntas que é claro que vocês vão saber responder. Essas duas aqui, por exemplo, tranquilo, tá? Eu preciso saber o seu nome completo e o ano que você nasceu. Show de bola, não tem segredo. Né? Tranquilo. Se bem que a gente fala assim, e já tivemos alunos na escola que não sabiam o ano que tinha nascido. Tá? Então, se não souber, vai descobrir. Agora, aqui você tem que entender por que eu fiz a pergunta desse jeito. Tá? Tem um motivo. Você sabe a sua altura? Se você disser assim, eu acho que minha altura é tal, eu não quero. Eu preciso ter certeza. Como é que você vai ter certeza? Se você disser assim, olha, o meu pai tem uma trena de metal, de plástico, e ele sabe como medir encostado na parede, com uma régua na cabeça, tal, legal, seu pai pode ir lá, sua mãe pode ir lá e fazer a medida, certo? Se você só tem uma fita métrica de costura, não meça. Com a fita métrica, ela dilata, ela aumenta. Então, às vezes, você tem uma medida que você pega pela fita e ela vai dar diferença de 2, 3 centímetros, que para a tua idade faz diferença na hora de fazer cálculos aqui. Então, a melhor maneira de você fazer a coleta desses dados é você dar um pulinho no postinho, até porque o postinho, eles vão te atender, eles estão lá com máscara, com luva, com álcool em gel, com toda a segurança, e aí, na medida do possível, eles vão te atender e eles vão usar a balança que tem lá no postinho para pegar o seu peso e a sua altura, tá? Então, desde que seus pais autorizem, por conta da pandemia, né? Porque se não fosse isso, eu mesmo coletaria de novo no colégio, tá? Então, vá lá no postinho, se for possível, e pede para fazer teu peso e tua altura. E anota nesse formulário, tá bom? Ô, professor, o meu pai falou que eu tenho 35 quilos. Eu não quero a informação que o seu pai disse, a menos que o seu pai te colocou numa balança, e essa balança estava reguladinha, e você, mas o ano passado eu tinha 38 quilos. Do ano passado para cá, muita coisa mudou, certo? Então, eu preciso saber a informação bastante precisa, e é isso que você vai tentar buscar para mim, ok? Muito bem. Aí essa aqui, provavelmente, você vai ter que perguntar para sua mãe. Tá? Professor, eu sei. Então, show de bola. Pode colocar. Tem algum problema de saúde? Professor, eu sinto dor na orelha. Isso não é um problema de saúde. Isso é algum problema de furou a orelha para brinco aí, tá doendo e tal. Professor, eu estava com dor de cabeça ontem. Também não é problema de saúde. Problema de saúde é quando é algo permanente. Por exemplo... todo dia que faz muito frio, eu tenho crise de asma. Asma. Professor, eu tenho bronquite. Bronquite. Professor, eu tomo remédio para o coração. Então, vai lá e fala, mãe, qual é o meu problema no coração? Daí a mãe vai falar assim, é paixão. Coloca o seu problema lá. Tá bom? Professor, eu quebrei a perna há bastante tempo atrás e eu faço fisioterapia até hoje. Eu preciso saber disso. Ok? Então, você tem algum problema de saúde? Não. Melhor, ótimo. Tá? Essa pergunta, no momento, a maioria de vocês vai acabar respondendo não. Tá? Eu sei disso.
Mas é que quando a gente fala com todos da escola, pode ser que seja um pouco diferente. Pratica algum esporte? Diante de tudo que está acontecendo, provavelmente a resposta é não. Mas, às vezes, tem alguma menina que fala, não, eu, apesar de tudo, eu faço balé lá em Paraíso do Norte 2 vezes por semana. Eu quero saber. Ah, mesmo com a pandemia, eu faço natação, porque eu tenho bronquite ou asma, e eu vou na academia MG 2 vezes por semana. Também quero saber. Professor, eu treino futebol no time do Estrela Vermelha. Quero saber. O professor, eu brinco de andar de bicicleta com as minhas amigas todo dia às 6 da tarde. É esporte? Não, isso aí é lazer. Então, não. Professor, eu faço caminhada com a minha mãe todo final de tarde. Eu vou lá na Dona Jandira e volto. Não é, isso aí é atividade física, não é esporte. Então, eu quero saber apenas se alguém aqui pratica esporte. A Manu fala assim, eu fazia atletismo. Legal, só que não faz mais no momento, tá parado. Então, não. Não, professor, mas eu fui os últimos finais de semana com o Moisés, treinei todo final de semana. Atletismo. Beleza? E essa aqui é uma pergunta que eu estou fazendo para os alunos, para saber, quando a gente voltar para a escola, que tipo de projeto a gente poderia desenvolver. Vocês não chegaram a ver, mas em 2019... um dia, no início do ano, as professoras, elas chegaram numa reunião e disseram assim, olha, os professores poderiam desenvolver alguma ideia no colégio e para que melhorasse o ensino, para que a escola tivesse uma melhora. O que eu fiz? Eu convidei os alunos nas salas, deu quase 30 alunos interessados. Quando a gente se reuniu, eu não disse para eles assim, eu quero desenvolver um projeto disso. Eu perguntei a eles, que tipo de projeto nós poderíamos fazer na escola. Aí surgiram projetos assim, pedir para a prefeitura para fechar as paredes da quadra do colégio, pedir para construir uma piscina, fazer aulas de dança, fazer aulas de luta, fazer isso, fazer... E aí eu deixei que todos discutissem, né? Desses quase 30 alunos, nós ficamos com 23. Esses 23... eu juro para vocês, eu não abri a boca, eu não dei opinião sobre o que eles deveriam pensar. Eles decidiram fazer um projeto que se chamou Mentes em Ação. Esse projeto se reunia 2 vezes por semana na biblioteca da escola, no período contrário da aula, e aí eles estudavam, porque eles queriam melhorar a nota deles do PAS, do Enem, do Prova Brasil, enfim, melhorar a nota de matemática, a nota de português. Desses 23, aos poucos desistiu um ou outro, ficaram 17. E esses 17 terminaram o projeto, começou no começo do ano, terminou em julho. Né? Toda semana tinha um projeto. E nós passeamos na Unopar, a Unipar. Conhecemos os laboratórios que a Unipar tem. Quem não conhece, eu não conhecia. Maravilhoso. Tivemos aula com enfermeiro, tivemos aula com médico, tivemos aula com advogado. Todas as curiosidades que os alunos tinham, a gente buscava algum especialista para falar. Gente, o projeto foi um sucesso. Então, quando eu pergunto, qual atividade você gostaria de fazer no colégio? Aí você não tem que responder algo que eu queira ouvir. Aí você pensa assim, eu gostaria de fazer aula de informática, mas eu vou agradar o professor e dizer que é de futebol. Não, você não tem que agradar ninguém, eu quero saber o que você quer. Eu gostaria de fazer aula de balé na escola. Ó, que show. Coloca. Será que a gente consegue? Eu não sei. Quem sabe, tendo essas solicitações, a gente não consegue. Tá? Professor, eu sempre tive vontade de fazer parte de um projeto que montasse uma horta e um pomar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a professora Elida já fez isso. E foi muito legal. E só não foi legal ano passado por conta da pandemia. Né? Não, mas eu gostaria de fazer um projeto que a gente juntasse dinheiro para fazer uma excursão na praia, com os amigos, com os alunos. Legal. Essa é a ideia. O que você gostaria que tivesse no colégio? Que atividade? Não tem que ser necessariamente de esporte, não tem que ser necessariamente de estudo. O que exatamente você acha? Tá?
Se você colocar assim, eu gostaria de construir um foguete para ir para a Lua, a sua ideia é livre, só que não é, né, não é viável. Eu acho que a gente não vai conseguir construir um foguete para ir para a Lua. Mas tem colégios em Paranavaí que tem aula de robótica. Quando eu era moleque, estudava lá em Jandaia, a gente fez foguetes com vidrinhos de rímel. Nossa professora ensinou a gente a fazer foguetes. O foguete que eu acendi lá com pólvora, voou, queimou todos os pelos da minha perna, mas eu achei um barato. Né? Enfim. Então, o que você gostaria de fazer? Esse formulário aqui, eu já vou pegar o link dele. Não sei se você está com o seu Classroom aberto. Ctrl C. Já estou colocando ele aqui, formulário para os alunos. Você Ctrl V. Só um pouquinho. Postar. Se você tiver com o Classroom aberto, dá um F5 aí ou atualiza a página que ele já está postado. Entra lá. Professor, mas e se eu não conseguir peso e altura? Se você não conseguir, não coloca. Não tem problema, tá? O que vai ser o problema? Semana que vem a gente vai falar sobre isso rapidamente na aula. Eu já vou iniciar com uma outra atividade, e nós vamos fazer uma prática online aqui diferente. E aí você fica sem esses dados até que a gente volte com a aula presencial. Quando a gente voltar, eu prometo que a gente vai coletar os dados e comparar, né? Beleza, é isso. Isso é o que eu tinha para falar. Dúvidas? Pergunta para mim. Abre o vídeo, abre o áudio aí e fala comigo um pouquinho, que eu estou com saudade de vocês. Deixa eu ir tirando a tela aqui. Ficou alguma dúvida sobre o formulário? Não. Tranquilo? Então tá bom, gente. Eu vou encerrando a aula por aqui. Na medida que vocês precisem de mim, é só me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Quinta da semana que vem a gente entra e aí eu já terei uma atividade prática para a gente desenvolver. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem tranquilos, tá? E não vai ser difícil não para executar. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Encerrando aqui. Parei a gravação. Tchau, tchau.